Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Confira aí os produtos da Mesani no seu site mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, de bate-papo, da gente conversar sobre diversos temas da nossa vida, para que a gente possa aprofundá-los, né? E a gente possa também conduzir a nossa vida de uma forma melhor. Então mande as suas perguntas, mande o tema que você acha interessante ser abordado aqui, porque eu vou fazer questão de interagir contigo. Não é? Se você quiser assistir os programas anteriores, é só entrar na minha página do Facebook, Padre Beto Bauru, estão lá todos os programas, como também na página da TVC Bauru, no Facebook. Também estamos no YouTube, no meu canal, Padre Beto, e também no canal da TVC Bauru no YouTube, tá bom? Lá estão todos os programas anteriores, desde o início até este daqui que vai ficar por lá. E você pode então ir mandando as suas questões, os seus temas, aquilo que você acha mais interessante a gente abordar por aqui, porque nós já estamos ao vivo para todo o mundo, não é? E já entrei aqui na minha página e quero cumprimentar o Guilherme Vargas Custassi. Um grande abraço ao Guilherme. O Emílio Alfredo Moreira Viegas, uma boa noite para você, Emílio. O Rogério de Barros Barbosa, um grande abraço. E também ao padre Alessandro De Luca, lá de São José, que é distrito de Vicentina, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, meu irmão. E vão mandando aí as questões que vocês acham interessante abordar. A Maria Cristina, no programa anterior, nós estávamos terminando o programa e ela mandou assim, fale sobre as questões polêmicas do Enem desse ano. E aí eu prometi que eu começaria o programa de hoje abordando essas questões polêmicas do Enem de 2018. Bom, tiveram várias polêmicas, tá? Eu estive conversando com um professor de biologia e ele me disse que, eu não sei, eu não entendo, eu sou leigo no assunto, né? Mas ele me disse que muitos termos foram utilizados que não eram termos do ensino médio, que alunos do ensino médio com 14, com 15, 16 anos tinham obrigação de saber. Até termos que os estudantes de universidade de biologia teriam até dificuldade. Então isso é uma questão polêmica. Aqui eu vejo uma problemática, uma dificuldade muito grande do Enem, se realmente isso aconteceu, é claro, né? Mas vamos falar sobre aquela questão que foi assim, uma grande polêmica, até o nosso futuro presidente fez menção a essa questão, que foi a questão que cita o dialeto pajubá, que seria o dialeto dos LGBTs, não é? E a questão virou polêmica porque justamente tratava de um dialeto pajubá, que é o dialeto dos LGBTs. E aí começou-se a se questionar, mas então os adolescentes, os jovens de 15, 16 anos no ensino médio têm a obrigação de saber esse bendito dialeto dos LGBTs? Não é? Bom, quem criou toda essa polêmica, na verdade, não entendeu a questão. Se você pegar a questão e ler a questão, você vai ver que eu não preciso saber o dialeto dos LGBTs para responder à questão, tá? Para responder à pergunta que é feita na questão. Em primeiro lugar, para o Enem, o importante é interpretação de texto. E o texto começa esclarecendo que existe um dialeto LGBT falado por gays e por travestis. Aí cita um exemplo, que é uma frase nesse dialeto, e aí o aluno não precisaria, né, o examinando não precisaria saber o conteúdo dessa frase, é somente um exemplo do dialeto pajubá. E depois o texto continua, ele fala de um advogado que fala esse dialeto, e esse advogado dá o testemunho dele, dizendo que ele não falaria, ele fala esse dialeto, mas não usaria esse dialeto numa audiência, portanto esse dialeto não pode ser falado em todos os lugares, não é? Mas ele diz que também toma muito cuidado em falar nos lugares comuns, porque tem muita gente que conhece já esse dialeto. Por quê? Porque existe um dicionário desse dialeto
Então, existe já um dicionário publicado desse dialeto e também existem informações sobre esse dialeto na internet. Então, certas palavras ele não utiliza. Não é? E é por aí, o texto termina por aí. Não é? Aí vem a questão, e aqui está o X, não é? Aí vem o mais importante. A questão é mais ou menos essa. Segundo o personagem do texto, quer dizer, o advogado, o dialeto citado acima, que no caso é o Pajubá, ele é consolidado especificamente por. E aí vem as alternativas. Tem lá uma alternativa por ter mais de 100 palavras e tal. Eu tenho que responder segundo a interpretação do texto. E aí vem a alternativa C, por existir objetos formais sobre ou do dialeto. Não é? Que são objetos formais, são objetos que formalizam esse dialeto. Não é? E aí então a alternativa correta seria a letra C. Então, a questão não diz respeito ao Pajubá, não exige do examinando que ele conheça o Pajubá. Poderia ali estar o dialeto dos skatistas, dos esportistas, poderia estar o mineirês, eu não sei se tem dicionário do mineirês, ou caipirês, não é? Poderia estar ali qualquer tipo de dialeto, não é? Que o texto seria o mesmo, e a questão seria a mesma. A questão é uma questão mais linguística, quer dizer, é uma questão puramente de linguística e não tem a ver com a questão LGBT especificamente. Apenas quem formulou a questão resolveu utilizar esse dialeto e não outro dialeto. E aí virou polêmica. Por quê? Porque usou o grupo LGBT, usou o dialeto LGBT. E aí então vem aí a polêmica toda, que não deveria gerar polêmica. Outras questões são mais sérias do que essa, tá? Como se realmente aconteceu que na prova de biologia usou-se termos que os alunos de ensino médio não dominam e até mesmo os universitários têm dificuldade de dominar, aí sim nós temos uma dificuldade aqui no Enem de 2018. Agora, a questão de usar esse dialeto como um exemplo de dialeto e perguntar sobre o que formaliza um dialeto, não é uma questão totalmente absurda, né? Polemizar isso simplesmente porque usou-se o dialeto LGBT e não outro dialeto, tá? Bom, tem bastante gente chegando aqui. Simone Hirossi, um grande abraço. Cacilda Maria. Alessandro De Luca faz aqui um comentário. Padre Beto, também há que se saber que esse dialeto não só é usado pelos LGBTs, porque o candomblé também usa, exatamente. Ele tem raízes no candomblé, o próprio texto me parece que fala também que o dialeto já era falado no tempo da escravidão, não é? E então ele também, bem colocado, Alessandro De Luca, é um dialeto que é falado também no candomblé, quer dizer, o texto poderia ter falado simplesmente do dialeto do candomblé, não é? Por exemplo, não é? Mas só porque citou LGBT, pronto, né? Virou polêmica, né? Eu não entendo, não consigo entender, sendo que os jovens estão tão acostumados, né, à presença dos LGBTs na nossa sociedade que eu não consigo entender. Bernadette Abder Harim tenta resolver uma questão de matemática ou física. Nem vou tentar. Me parece que há outras questões polêmicas em relação à matemática e à física também. Mas aí são questões polêmicas mesmo. Por quê? Porque são dificuldades em resolver a questão. Não é porque usou um termo que os moralistas acham que não deveria usar, que é um absurdo. Não é? Se eu vou usar textos para interpretação, eu tenho que usar textos que dizem respeito a realidades que estão na nossa vida. Não é? E falar sobre dialeto LGBT como falar sobre outro dialeto falar sobre a realidade da nossa vida. Não é? Alessandro De Luca, o Yorubá foi aderido pelos LGBTs pelo candomblé. O candomblé era uma das religiões que aceitava como membro os LGBTs. Corretíssimo, Alessandro. Quer dizer, o candomblé é uma das religiões que não tem preconceito em relação aos LGBTs.
não é? Portanto, os LGBTs se sentiram acolhidos, não é, no candomblé e começaram a frequentar o candomblé e, portanto, a aprender o Yorubá. E daí eles criaram o seu próprio dialeto com essas palavras Yorubá. Não é? Bernadette, ela diz: Bolsonaro jamais saberia responder uma questão linguística. Ele não sabe me ler. Bom, eu não posso avaliar isso, né, Bernadette? Mas, de qualquer forma, eu acho que o presidente se colocou de uma forma muito precipitada, não é? Ou então de uma forma populista, né? Querendo agradar uma bancada moralista, sei lá, que na verdade não entende de Enem, não entende de vestibular, não entende de um teste que tem que ser um teste de interpretação de texto, não é? Cacilda Maria, falaram tanto sobre esse dialeto, sendo o que falou mesmo foi interpretação de texto, exatamente. A Bernadette, esse povo não sabe nem o que é dialeto, querem polonizar somente, não sabem interpretar, é isso mesmo. O que prova é que nós estamos precisando de uma educação melhor nesse país. Não é? O que prova, e aí nós temos que criticar realmente os governos anteriores da democracia, não foi investido em educação seriamente nesse país. Nós teríamos que ter tido uma reforma de ensino séria nesse país, com profundidade, e um ensino igualitário para todos, né? Para todas as pessoas. Se nós investíssemos realmente, seriamente em educação nesse país, com escolas boas, tem um professor que eu conheço que usa esse termo, né? As escolas deveriam ser como as catedrais, não é? Eu entro numa catedral bonita, né? Me sinto bem, eu me sinto agradável, né? A mesma coisa deveria ser uma escola deveria ser uma catedral do conhecimento, ela deveria ser um lugar gostoso de ficar, onde eu quero ficar, onde me agrada ficar, eu não quero voltar para casa, não é? As escolas públicas teriam que ser isso, não é? E com professores muito bem pagos, com um horário integral, não é? Onde as crianças ficariam o período todo dia, né? Todo o período do dia, e aonde haveria uma união entre esporte e ensino e conhecimento, né? Então, se os governos democráticos tivessem investido realmente de uma forma igualitária na educação, nós teríamos hoje um país muito mais crítico, um povo muito mais crítico, um povo que saberia não só interpretar textos, mas entrariam em polêmicas mais sérias, não é, do que o povo aí está entrando. O Alessandro De Luca, de acordo com seu conhecimento, se Jesus viesse nos dias atuais, qual seria a postura dele em relação aos LGBTs? Usando o Evangelho, é claro. Olha, se você pensar que Jesus ele se aproximou das prostitutas, ele se aproximou dos marginalizados da época, ele se aproximou daqueles que eram mal falados da época. Vamos vamos constatar que Jesus conta uma parábola, e nessa parábola, que é a parábola do bom samaritano, ele usa como protagonista da parábola um samaritano. Quer dizer, a parábola diz: um judeu foi assaltado no caminho e foi quase morto, roubado e deixado lá quase morto. Aí passou um sacerdote, que é judeu, e não socorreu o rapaz. Passou um levita, que é um estudioso da lei, portanto, alguém que sabe muito bem as leis de Moisés, e não socorreu. E passa um samaritano e socorre esse judeu, não é? Leva-o para uma vila mais próxima, paga a pensão dele, paga as despesas médicas e ainda diz para o dono da pensão: olha, se você tiver mais gastos, eu vou voltar e vou te pagar esses gastos, não é? Jesus conta essa parábola para os judeus. Se você entender muito bem que judeus e samaritanos eram inimigos,
Os samaritanos, eles eram marginalizados pelos judeus, odiados pelos judeus, porque eles não acreditavam que Deus se manifestava no templo de Jerusalém. Não é? Se Jesus justamente vai criar essa parábola, colocando o samaritano como o bom da história. Não é o levita, não é o sacerdote, não é o fariseu, não, o odiado samaritano é que vai ser o bom da história, vai ser o herói da história. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que valoriza a pessoa humana sem rotulá-la. Não é? Então, levando em consideração que Jesus viveu dessa forma, que ele ia jantar na casa dos publicanos, que eram cobradores de impostos, não é? É claro que Jesus estaria junto com os LGBTs. Não é? É claro que Jesus jantaria na casa dos LGBTs. É claro que Jesus contaria uma parábola onde um gay ou uma travesti seria a protagonista e a boa protagonista. Tá? Isso é um viés de interpretação. Tá? Vamos colocar um outro viés de interpretação aqui. Vamos falar sobre a própria mensagem de Jesus Cristo. Que mensagem que Jesus Cristo veio nos enviar? A construção do reino de Deus. Mas como é que se constrói esse reino de Deus? Amando. Amando. E amando quem? A todos. Não é? Jesus fala até em amar o inimigo. Não é? Então, amar as pessoas. Então, simplesmente pela mensagem de amor de Jesus Cristo amaria os LGBTs, não é? Acolheria essas pessoas com muito carinho. Não é? Por quê? Porque são pessoas, simplesmente por isso. Não é? Quando o centurião romano pede, naquela passagem que ele tem um servo que está doente, ele pede para os fariseus ali, que ele conhece, os judeus que ele conhece, chamar Jesus para fazer alguma coisa pelo seu servo, Jesus não se recusa. Só porque ele é um centurião romano, ele é um pagão, não é? Ele é uma pessoa que não pertence à fé de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se propõe a ir e amá-lo, não é? E fazer alguma coisa por ele. Então, Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus simplesmente ama. E essa é a mensagem que ele trouxe ao mundo. Você só vai dar significado à sua vida se você amar. Então, claro que Jesus Cristo amaria os gays, as lésbicas, os transexuais, os bissexuais. Né? Isso para ele não faria diferença nenhuma a sexualidade, a orientação sexual dessas pessoas ou de qualquer outra pessoa. E aí também tem uma outra parte. Jesus não fala absolutamente nada sobre sexualidade praticamente nos evangelhos, tá? Porque não é um tema para Jesus Cristo, não é um tema importante para Jesus Cristo. Paulo sim, Paulo vai começar a falar sobre sexualidade, tá? Mas Paulo, ele é estoico e ele vem trazer a filosofia estoica para o cristianismo nascente. Não é? Então, toda essa noção moral que nós temos do cristianismo tem a sua sementinha não em Jesus Cristo, mas em Paulo, que não conheceu Jesus Cristo. Tá? Mas mesmo não falando sobre sexualidade, Jesus ele dá algumas pistas aí. Então, no caso, por exemplo, do centurião romano, no caso do centurião romano nós temos aí uma situação que é uma situação que nos leva a pensar, não é? Em algo como que eu vou descrever. Nós temos um centurião romano. Um centurião romano é um homem que tem 100 soldados no seu comando. Não é? E é um homem importante, né? É um pagão. E um pagão romano ele tinha vários servos. Não é? E um servo é um escravo. Tá? E o escravo não valia nada, não é? Naquela época. E de repente esse centurião romano ele se preocupa demasiadamente com a doença desse servo. Não é? A tal ponto de ele chamar um tal de Jesus, que ele ouviu falar que está curando pessoas, para ver se ele pudesse curar o seu servo. Não é? Então, para um centurião romano fazer isso, a ligação entre esse servo e o centurião romano era de uma intimidade muito grande. Então, tudo leva a crer, e isso era muito comum entre os romanos,
do romano ter um servo sexual, ter um escravo sexual, com o qual ele criava também uma relação afetiva. Então eles tinham muito essa prática. Não dá para falar muito em bissexualidade aqui, mas porque tanto para o romano como para o grego, sexualidade é impulso sexual e impulso sexual. Não é? E eu devo satisfazer esse impulso sexual. Mas o centurião romano tinha sua mulher, mas também tinha o seu escravo sexual, como era comum na elite romana. E por ele ter uma preocupação tão grande, tudo leva a crer que era realmente uma relação como essa. Não é? E Jesus era uma pessoa inteligente. Não é? Jesus vai também se questionar por que esse romano ele está tão preocupado assim com um escravo, que na verdade não tem tanto valor para um romano. Não é? Mas Jesus mesmo, provavelmente mesmo sabendo dessa situação, ele não vai falar nenhum ai, ele não vai falar nenhuma citação moral, ele não vai fazer nenhum julgamento moral sobre a situação. Ele simplesmente se propõe a ir à casa do centurião. E aí, o que acontece? O centurião ouve isso, que Jesus está se aproximando da sua casa. O centurião sabe que um judeu, segundo os judeus, né, um judeu não pode entrar na casa de um romano, seria um ato de impureza. Então o centurião, o que ele faz? Ele manda um outro servo dizer para Jesus: olha, diga somente uma palavra e meu servo será salvo. Né? E Jesus vai fazer o quê? Vai elogiar a fé desse centurião. Então, para Jesus, o importante não era a relação sexual que esse romano tinha, supostamente tinha, com o seu servo, mas a fé que esse homem tem, a bondade que esse homem tem, não é? A preocupação que esse homem tem com o outro. Não é? Então, Jesus não faz aqui julgamento moral nenhum. E a gente não pode esquecer também daquele trecho que Cristo fala assim: olha, existem eunucos que a natureza fez eunucos. Lembrando que a palavra sexualidade só vai existir a partir do século XIX. Tá? Nós não temos uma palavra definida para sexualidade. Então Jesus não tinha outro termo para usar, então ele acaba usando o termo eunuco. Então existe eunuco que a natureza fez eunuco. Existem eunucos que os homens fizeram eunucos. E existem os eunucos que estão aí para trabalhar para o reino de Deus. Não é? O que ele quer dizer com isso? Existem homens que não se relacionam com mulheres. Não é? E a natureza fez assim. Não é? Existem homens que os homens fizeram com que eles não pudessem se relacionar com mulheres. Esses são os eunucos que nós conhecemos mesmo, hoje, nos dias atuais. Não é? Que trabalhavam nos haréns e, portanto, eram castrados. E existem aqueles que não se relacionam com mulher porque querem se dedicar exclusivamente ao reino, à construção do reino de Deus, à evangelização e assim por diante. Agora, o primeiro, né, Jesus está falando justamente dos homossexuais. E ele fala como uma constatação e não fazendo nenhum julgamento moral. Então, por todos esses aspectos, é claro que Jesus ele não só estaria do lado dos LGBTs, mas defenderia, não é? E se posicionaria contra qualquer preconceito, homofobia ou coisa parecida. Por quê? Porque uma orientação sexual é uma orientação sexual e eu só vou ser feliz nessa minha orientação sexual. Então, se eu amo o meu próximo, se eu quero amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, não é? Eu quero ser feliz na minha orientação sexual e não em outra, o outro vai ser feliz na sua orientação sexual e não em outra. Não é? Muito bem, vamos lá. Virgínia Helena, boa noite. Fale um pouco sobre fascismo e controle da sexualidade. Puxa vida, são dois temas importantíssimos, né? Bom, o que o fascismo ele faz? O fascismo ele é um sistema totalitário que a primeira coisa que ele faz é afastar o homem da vida pública. Essa é a primeira tática do fascismo, é afastar o ser humano da vida pública. Não é? Então, levar o ser humano para a vida privada. Quanto mais o ser humano se preocupar com a vida privada, com a sua própria vida e não com a vida da sociedade, então para o fascismo é a melhor coisa. Quem vai trabalhar muito bem isso é Hannah Arendt. Tá?
ela tem um livro justamente sobre isso, quando ela aborda o totalitarismo e o fascismo. Então a primeira tática do fascismo é isso, é convencer as pessoas a cada um cuidar da sua vida e não da vida comum. Isso está na mão do Estado, não é? E o fascismo, ele faz com que as pessoas acabem perdendo a sua subjetividade. Eu não penso como com a minha própria cabeça, eu não reflito sobre eu mesmo, né, e sobre a minha vida, não é? Eu não tomo as minhas conclusões próprias, não é? Mas eu recebo informações do Estado de como eu devo pensar, de como eu devo responder às perguntas. Então, o fascismo não só ele tira o homem da participação política, mas também ele ideologiza o homem. Não é? Ele faz com que o homem pense exatamente como o Estado quer que ele pense. Não é? Isso é extremamente perigoso. Não é? Porque você cria uma massa de pessoas que vão ter as mesmas opiniões e não sabem por que estão tendo essas opiniões. E o controle da sexualidade, na verdade, eu controlar a sexualidade ou buscar definir essa sexualidade, e Michel Foucault vai trabalhar isso muito bem, é uma forma de você também colocar o ser humano em questões que são privadas e não públicas, né? Ou seja, eu vou pensar sobre a minha sexualidade, sobre a minha vida sexual, ou vou viver segundo regras, ou procurar viver segundo regras, não é? Dentro da minha vida privada, e vou me preocupar com isso, não é? E deixo de me preocupar com questões que são públicas. Não é? Então, quanto mais eu estiver atento e concentrado em questões como a sexualidade, não é? Mais eu estou dentro da minha vida privada e fora do âmbito público. Isso está na mão de outros, não é? Que são aqueles que controlam o poder, não é? E que, por sua vez, também controlam a sexualidade para que você esteja atento, né? A igreja fez muito isso, não é? Ou faz ainda muito isso, não é? A igreja católica, no caso. Depois a reforma protestante também foi atrás, né? Preocupou-se demasiadamente com a vida sexual, em regrá-la, em fazer regras para controlá-la. A partir do momento que eu tenho o controle dela, o indivíduo também tem que ter o controle dela e se preocupa demasiadamente com ela, não é? E deixa de se preocupar com outras questões que também são importantes. Nossa, mas isso daria vários e vários programas para a gente abordar, viu? A Virgínia continua: a inteligência artificial será destrutiva para a humanidade? Estamos entrando na era Blade Runner? Olha, nós estamos entrando na era Blade Runner, isso com certeza, tá? Estamos entrando, vai demorar um pouco para a gente falar em inteligência artificial mesmo como Blade Runner, e eu acredito que a humanidade vai avançar mais ainda, né? Mas com certeza daqui uma década, né, o ser humano ele vai ter que reinventar muitas profissões. Por quê? Porque muitas profissões vão se extinguir graças à inteligência artificial. E a inteligência artificial está avançando a galope, não é? E nós vamos ter que nos adaptar a isso, não é? É uma realidade. Não vai dar para abordar hoje, porque nós estamos terminando o programa, não é? Mas eu volto a abordar essa questão. Tem um livro muito, muito importante que é Homo Deus ou Sapiens. São dois livros importantíssimos que eu li nessas férias e recomendo, que é sobre inteligência artificial. Tá? Um abraço ao Francisco Maxson, que ele faz uma outra pergunta aqui também, mas eu vou responder no próximo programa, tá bom? Na próxima terça-feira, então, às 20h30, nós voltamos ao vivo aqui na página Padre Beto Bauru, no Facebook, na página TVC Bauru, no Facebook, no canal 13 da NET. Gente, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo Humanidade Livre.